Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar a verificação de presença e de quórum. Total de vereadores presente, 9. Quórum da sessão atingido. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da 13ª reunião ordinária. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da matéria do expediente. Ofício número 090 de 2025. Assunto: projeto de lei. Serviço Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, o município de Piranguçu vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre viagem e serviço e concessão de diária a servidor dos órgãos da administração pública direta e da outras providências. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, a Nilson Lélio da Silva, Prefeito Municipal. Ao Excelentíssimo Senhor Leonildo Joaquim Ramos, Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 91, 2025. Assunto: indicações. Respostas. Sim? Excelentíssimo Senhor Presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 004 de 2021,
Em resposta às indicações número 121 a 126 de 2025, estamos encaminhando o ofício número 0011 2025 da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos e o ofício 03/2025 da Secretaria Municipal de Administração. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, a Nilson Lelo da Silva, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Leonildo Joaquim Ramos, Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 093, 2025. Respostas de requerimento número 004, 2025. Serviço de Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor Presidente, com nossa cordial visita e em atendimento ao requerimento 004, 2025, estamos encaminhando as informações solicitadas em anexo, sendo o que se apresenta para o momento. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, a Nilson Lelo da Silva, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Leonildo Joaquim Ramos, Presidente da Câmara Municipal. Ofício número 94, 2025. Assunto: resposta, requerimento número 006, 2025. Serviço de Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor Presidente, com nossa cordial visita e em atendimento ao requerimento 006/2025, estamos encaminhando as informações solicitadas em anexo, sendo o que se apresenta para o momento. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, a Nilson Lelo da Silva, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Leonildo Joaquim Ramos, Presidente da Câmara Municipal. Primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Envelhecimento multicultural e democracia. Urgência por equidade, direitos e participação. A Prefeitura Municipal de Piranguçu, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, convida a população de Piranguçu para a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com o tema Envelhecimento multicultural e democracia, urgência por equidade, direitos e participação. Um momento ímpar a discutir e propor políticas públicas que visem a promoção e a garantia dos direitos da pessoa idosa. 29 de maio, quinta-feira, das 12 às 17 horas, local Casa de Cultura. Requerimento número 008/2025. O vereador desta Casa Legislativa abaixo-assinado, regimentalmente apoiado, nos termos do artigo 93, inciso 6º do Regimento Interno, apresenta ao plenário para que seja apreciado, colocado em votação e, posteriormente, seja encaminhado o presente requerimento ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, solicitando informações referentes à obra de sede da Prefeitura Municipal. Qual o atual estágio de execução da referida obra? A empresa contratada está cumprindo o cronograma previsto? Qual a previsão para a conclusão dos serviços? Existe fiscalização técnica sendo realizada por parte da Prefeitura?
Se sim, por quem está sendo conduzida? Justifica-se o presente requerimento em razão das constantes dúvidas e questionamentos por parte da população quanto à continuidade e à conclusão da referida obra, sendo dever do Poder Legislativo acompanhar e fiscalizar os atos da administração pública. Solicito que as referidas informações sejam prestadas no prazo legal. Câmara Municipal de Piranguçu, em 23 de maio de 2025. Vereador Gilvan Rodrigues. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiado, vêm apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido tomar as seguintes providências junto às secretarias municipal competentes. Indicações, vereador Antônio Renó. Número 132, 2025. Que seja verificada a viabilidade para instalação de redutores de velocidade, quebra-molas, na Praça João Pereira Pinto, nas seguintes localizações: na rua que desce do Bar do Senhor Pedro, na altura do número 53, nas proximidades do cemitério. Número 133, 2025. Reitera a indicação número 069/2025 do vereador Luiz Balbino quanto à necessidade de reparo na cabeceira da ponte sobre o Ribeirão, bairro Pouso Frio, na rodovia próximo ao material de construção, local de grande circulação de crianças, bem como pessoas de idade. Número 134, 2025. Providenciar com brevidade a remoção ou espalhamento de 2 montes de terra deixados em frente ao portão da residência da mãe do senhor Alencar, no condomínio Caxambu, após o serviço de patrulhamento realizado na via. Número 135, 2025. Providências para a continuidade do calçamento no bairro dos Vieiras, nas proximidades da residência do senhor Osvaldo e da senhora Duda. Indicações, vereador Gilvan Rodrigues. Número 136, 2025. Providenciar a passagem da máquina e manutenção na estrada do bairro dos Pintos, no trecho que compreende os Carneirinhos até a igreja. Número 137, 2025. Que sejam tomadas providências urgentes para reparo dos vazamentos no telhado e no forro da Casa da Cultura, instalação de um portão de acesso no imóvel, realização de serviços de limpeza e jardinagem com frequência regular. Número 138, 2025. Providenciar instalação de internet no posto de saúde do bairro dos Pintos, a fim de garantir maior agilidade e eficiência no atendimento à população local. Número 139, 2025. Que sejam, indicação, vereador Luiz Balbino. Número 139, 2025. Que sejam promovidas melhorias no espaço da antiga creche, Casa das Irmãs, atualmente utilizado para os ensaios da banda do município, com atenção especial para os seguintes pontos: melhoria da iluminação interna e externa, manutenção e adequação aos banheiros, presença semanal de profissional de limpeza, garantindo condições dignas de uso. Indicação, vereadora Isabel Oliveira. Número 140, 2025.
que seja contratado um profissional da área de agronomia para atender aos bananicultores do município, especialmente diante da crise enfrentada com a ocorrência da praga cigatoca negra. Sabemos da importância do produtor rural em nosso município. Seu trabalho vai muito além do fornecimento de alimentos, gera empregos e movimenta e muito a nossa economia. Sabemos ainda que, além das dificuldades que estes produtores rurais enfrentam diariamente, trabalhando sob sol e chuva para tirar o sustento de sua família, agora terão que enfrentar as consequências da praga cigatoca negra, que exige para o transporte interestadual da banana produzida no nosso município, que cada produtor contrate um agrônomo para vistoriar mensalmente sua produção para a emissão de um certificado fitossanitário de origem CFO, atestando a ausência de pragas específicas. Segundo, cascalhamento do trecho da estrada várzea que acessa a propriedade dos Marques, no bairro Boa Vista. O referido trecho da estrada está um verdadeiro pedregulho, dificultando o trânsito principalmente de pedestres e ciclistas, os quais estão pedindo por socorro. Indicação vereadora Claudete Duarte, número 141/2025. Reitera os seguintes pedidos de indicações de sua autoria. 030/2025. Fazer manutenção e cascalhar a estrada entre a Igreja de São Pedro e a residência do senhor Isaías e do senhor Amadeus, no bairro do Antunes. 031/2025. Fazer manutenção e cascalhar a estrada entre a Igreja de São Pedro até a residência do senhor Marcão, sentido a Serra, no bairro Antunes. 106/2025. Fazer melhorias na estrada do bairro Antunes, no trecho que compreende em frente à residência da senhora Alessandra Lopes até a residência da senhora Ana Lopes. Concedo a palavra aos senhores vereadores. Vereador Antônio Renó. Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos meus colegas, vereadores. De antemão, como sempre, sou favorável a todas as indicações. E hoje eu queria começar a minha fala aqui. Não é surpresa para ninguém que a gente passa por um momento difícil na economia, as despesas só aumentando e as dificuldades financeiras que um pai de família, uma mãe de família, que a família de um modo geral, tem para se sustentar e para fazer frente às despesas que se apresentam todos os dias. No meado da década de 80, anos 90, patrocinado por lobbies e por forças maiores da economia, houve um sucateamento da educação, um sucateamento do serviço público de saúde, e os servidores públicos que estavam naquele momento na frente dos órgãos que poderiam evitar esse sucateamento, não tomaram nenhuma providência. As pessoas têm a mania de achar que aquele momento que elas vivem vai ser perpetuado para o resto da vida. E a história prova que não é assim. E nós aqui somos prova de que não é assim. Muitos daqueles servidores, funcionários públicos que estavam à frente do poder decisivo de barrar esse sucateamento,
deixou que as coisas corressem soltas. Provavelmente, na época, tinha um bom salário e devem ter imaginado assim, pode sucatear a escola, pode sucatear a educação, eu ganho bem, eu pago um plano de saúde, eu pago uma escola particular para o meu filho. E o que a gente vê hoje em dia? Nós somos frutos dessa negligência. Todo mundo aqui sabe quanto é caro uma escola particular e todo mundo almeja colocar o filho numa escola particular por conta do sucateamento da educação. Todo mundo sabe o tanto que é difícil pagar um plano de saúde, o tanto que pesa no orçamento familiar um plano de saúde, principalmente quando você vai ficando mais velho. E por que eu estou falando isso? Eu acho que nós aqui, como vereadores, e todos os que estão à frente dos poderes públicos, municipal, estadual e federal, deveriam agir para evitar que isso acontecesse. Como a gente não tem ingerência sobre o que acontece no Estado e na União, vamos dizer assim, nós estamos aqui no nosso microcosmo de Piranguçu, eu acho que nós, como servidores públicos, devíamos agir para evitar que a educação, que a saúde seja sucateada. Vou falar por mim. Eu tenho uma condição financeira, graças a Deus, fui aprovado num bom concurso público, mas essa minha realidade, ela não passa para o meu filho. O meu filho está lá ralando, estudando, fazendo a faculdade dele, e eu torço para que ele tenha a mesma oportunidade que eu tive. Mas não é garantia de nada. O mundo está ficando cada vez mais apertado, vamos dizer assim. Então, engana-se aquele que está num bom momento hoje, que não se atenta para tomar as devidas providências para cuidar do poder público e dos serviços públicos do jeito que deve ser, achando que a condição dele hoje vai prevalecer em relação aos seus filhos e seus outros descendentes. E por que eu estou falando isso? Já não é a primeira vez e nem é só comigo que a gente recebe reclamação com relação ao atendimento odontológico aqui em Piranguçu. Era a questão do... Como é que chama o aparelho? Era a questão do compressor. Vocês já devem ter recebido reclamações, porque quem manda para mim, manda para vocês também, com relação ao atendimento, que não executa o serviço. Então, ainda que seja bom o nosso atendimento odontológico, afinal de contas, para nos enganar, eles falam assim, antigamente não tinha nem isso, agora tem. Só que assim, agora tem verba para ter também, antigamente não tinha. E ainda que seja bom, o secretário da Saúde e nós todos aqui devemos trabalhar de modo que ele seja melhor ainda, para que todos possam usar. Ah, mas eu tenho dinheiro para pagar o tratamento odontológico particular. Guarda esse dinheiro, manda no serviço público de excelência do município e vai gastar esse dinheiro com você, com outra coisa. Semana passada o Adilson esteve aqui falando da questão do tratamento dos idosos. Qual que é o sonho de todo ser humano? Envelhecer. Não é verdade? Então por que a gente já não começa a cuidar de um espaço adequado para os idosos, com atividades de excelência, com um local adequado para ele fazer a sua atividade física? Nós vamos estar lá daqui a uns anos. Então a gente tem de começar a cuidar disso agora. Para os que estão necessitando agora, e para todos que torcem para envelhecer um dia. Então a gente tem de começar a preparar esse espaço para os idosos agora. A gente tem de começar a preparar um tratamento odontológico de excelência agora. Ah, mas está bom. Nada é tão bom que não possa melhorar. A gente tem que abraçar o serviço público. A gente tem que cobrar do secretário de saúde. E aqui não é cobrança pessoal, não. Aqui é cobrança em termos de agente público. Sempre tentar entregar o melhor serviço possível. E se já estiver bom, é impossível que não possa melhorar. Com relação à educação. Hoje, eu e o meu colega Gil fizemos uma visita
a uma escola aqui em Piranguçu. E eu tenho recebido, assim como vocês todos também, reclamação com relação à merenda. A secretária da Educação teve aqui, uma pessoa muito educada, conhece bem o trabalho que ela tem que fazer, e foi nos passado que estava tudo bem. Hoje eu fui lá, não está tudo bem. Não, agora nós demos um passo na criação do cargo do nutricionista. Hoje a mistura era chuchu com farinha. Isso é adequado? Então, tem de ter um trabalho no sentido de melhorar essa questão da nutrição dos alunos. O Gil ainda brincou. Na nossa época nem isso tinha, né, Gil? Mas na nossa época não tinha dinheiro também. O Estado não mandava dinheiro para comprar merenda para a escola. Agora manda. Então, cabe a gente exigir de quem está à frente, porque ninguém está em órgão público obrigado. Todo mundo escolhe estar naquele lugar. Então, tem de zelar pelo serviço. Tem que zelar pela prestação do serviço. Aqui na nossa cidade, nós temos, para receber o fundo, o investimento do PNAE, tem o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Eu até separei aqui qual que é a função do CAI. Fiscalizar a aplicação dos recursos do PNAE, verificando a qualidade dos alimentos e conformidade das compras e a gestão dos recursos. Não é um órgão figurativo. E aqui, eu reforço, não estou falando mal de nenhum dos conselheiros. Não é culpa das pessoas que estão empregadas nas escolas essa falta de mistura. Porque eu sou servidor público também. Se o órgão que tem que mandar para mim o dinheiro para comprar um computador, se ele não coloca um computador na minha frente, eu não vou conseguir trabalhar. Os servidores que estão à frente da questão da alimentação escolar são verdadeiros guerreiros. Tem que se virar para fazer milagre. Hoje, no freezer dessa escola que a gente foi, só tinha frango. Questionado, isso não foi uma situação hoje. E pelo número de reclamações que a gente recebe, não sou só eu tenho certeza que o Luizinho recebe, que a Claudete recebe, que o Marquinho recebe, que a Bel, que o Zé, que o Nildo, que a Ivanilda, que o Gil. Recebe informação, olha para a merenda escolar, não está de acordo. Então, para terminar, tinha muita coisa a mais para falar, mas o tempo é escasso. Eu queria solicitar aos meus colegas que aprovassem 2 requerimentos. Primeiro, um requerimento de informação acerca de como que está esse trabalho dos dentistas aqui em Piranguçu. Como que está funcionando? Está faltando material? Não tem material? Depois a gente bola os questionamentos com a contribuição de cada um. Outra questão, se vocês aprovassem, para convocar a presidente do Conselho de Alimentação Escolar, não para acusá-la de nada, mas até em nível de auxílio para ela poder executar as funções tão honrosas que ela tem que eu narrei aqui e que ela tem de executar. Queria contar com a colaboração de vocês, porque através desse requerimento e dessa convocação, a gente vai conseguir trabalhar para evitar o sucateamento do serviço público, da educação, visando prestar cada vez um melhor atendimento para a nossa população, que, quando eu falo a nossa população, nós nos inserimos dentro dela. É para nós mesmos. Nós, como população, vamos ser beneficiários dessas melhorias. Então, eu rogo a vocês que autorizem a emissão desse requerimento e dessa convocação para a gente poder fazer essa melhor análise dessas 2 situações que eu narrei, a fim de buscar cada vez mais prestar um serviço público de excelência. Por hoje era só. Obrigado. Vereadora Claudete Duarte. Boa noite a todos, boa noite, novos colegas, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais. E por hoje eu quero, já foi feita, reiterei a indicação minha aqui, que já pedi várias vezes para ser elaborado, até agora não foi executada ainda, que fosse
a melhoria na estrada que vai até a casa do Isaías e a do Amadeus, e também subida à serra, no Antunes, lá, até a residência do senhor Marcão, que é uma pessoa de idade e precisa da melhoria da idas e vindas, tanto faz dele como da esposa dele. E também a melhoria também que eu peço em frente à casa da Alessandra Lopes, que é a esposa do Leandro, que faleceu esses tempos atrás. E também em frente à casa dela e também em frente à casa da Carma, que está não sei se é uma mina d'água que estourou no meio da estrada, que agora escataram um punhado de bloquete da Carma lá e colocaram dentro do buraco para tampar lá. Semana passada, mandei mensagem para o Marcinho, pedi para o Marcinho ir lá. Até agora não foi executado ainda. Para frente do Pé na Roça, fizeram uma limpeza na valeta lá. Mas precisava de fazer uma limpeza, mas tirar aquela limpeza toda e terminar o serviço. Não foi terminado ainda também. E também recebi uma mensagem aqui no meu celular, dali do bairro dos Vieira. Eles mandaram mensagem para mim, pedindo para mim, pedir para o prefeito, para o secretário de obra, que desse uma olhada para eles lá. Que diz que a estrada lá, tem uns trechos lá, que a estrada está péssima, precisava de dar uma melhorada para eles lá. Que até o trecho lá é perto da casa é 3 trechos críticos, do Roberto, do Lázaro, perto da casa do Zé Abrão e perto da casa da Duda, e com Osvaldo. Então, eu queria pedir para o prefeito, para o secretário de obra, que desse uma olhadinha lá e visse com carinho também. E também, eu gostaria também de pedir para o prefeito, se fosse possível, que desse uma olhada lá em frente à igreja de São Pedro, que os canos de água lá estão arrebentando os canos de água lá na estrada. Então, precisava de dar uma melhorada lá. Então, um caminhão de cascalho em frente à igreja de São Pedro, que fosse esparramado ali em frente à casa da Marisa, do Diogo, até a residência do Braz, que é o comprador de banana lá. E também tem um trecho também de estrada em frente ao Ivaristo, que precisava de ser arrumado. O pessoal estão cobrando, o pessoal estão falando que tá crítico lá. Toda semana estão pedindo para melhorar o trecho de estrada lá. E até agora, nada também foi selecionado lá. E tem vários pontos que eu pedi também, o prefeito já solicitou, já foi lá arrumar, eu agradeço. E tem vários lugares também que precisa ser arrumado. Eu acho que por hoje é só, e boa noite a todos. Eu gostaria só de ressaltar, né, na fala da vereadora ali, que já tem uma indicação hoje aqui do vereador Antônio, também referente lá aos Vieiras, né, perto da casa da Duda, né, e isso reforça bastante, né, a fala sua, para que a prefeitura tome providência o mais rápido possível. Vereador. E também eu gostaria também de só frisar uma coisa, que a pessoa mandou mensagem para mim, foi semana passada. Diz que aqui uma rua aqui, bairro da Rua Peroba, ou bairro da Peroba, que é a Alessandra, ela trabalha no asilo, ela foi levar a criança dela na creche, e diz que ela torceu o pé e está afastada do serviço por 15 dias. Diz que era por problema no calçamento ali. Então, ela pediu para mim e pediu que a Secretaria de Obra entrasse em contato a respeito dessas coisas aí e tomasse devida providência. Tá bom? Obrigada a todos. Em relação à Alessandra, ela também mandou foto do pé machucado, inchado e do lugar onde ela caiu. Realmente, a nossa cidade, num todo, ela precisa de uma restauração quase que no geral. Tem vários lugares que o calçamento está mais baixo, afundou, né? São coisas pequenas que precisam ser feitas para evitar esse tipo de acidente mesmo. Mas eu já passei para o secretário, ele prometeu que vai fazer
cronograma de trabalho e passar para um dos funcionários para dar uma geral na cidade inteira, porque existe vários pontos, mesmo em todas as ruas nossas, elas estão bastante danificadas, né? Se a gente der uma olhada aqui nessa rua de baixo, nós já vamos perceber bastante. Vereador Gilvan Rodrigues. Boa noite, vereadores. Boa noite, cada um que estão presente e boa noite também quem está online. Aqui é na Casa da Cultura, vem um vazamento ali e veio danificando o forro lá, inclusive fez até um buraco lá no forro, né? E, inclusive mandar um responsável lá dar uma olhada lá. E também colocar um portão ali, que eles reclamam que na época de festa eles ficam entrando atrás da Casa da Cultura lá, né? Tem um acesso ali, um lugarzinho até meio perigoso ali. Mas na época de festa, não só na época da festa, né? Qualquer dia. E também cuidar ali, né? Capinar ali, cuidar daquele jardim, né? Como a casa foi feita nova aí, para manter bonito, né? Porque agora sempre está tendo visita lá, está tendo, né? É bom para dar uma ajeitada lá. E a manutenção na estrada vai dos Pintos, lá dos Carneirinhos, até lá embaixo, para passar a máquina. Né? Inclusive, até acho que a Vanilda ia pedir esse pedido também, né, Vanilda? Esse aí pedir, mas né, já foi lembrado aí, né? Para dar uma atenção para o povo lá. E também lá na agente de saúde do posto lá, ela pediu uma internet para ele ficar melhor, ter o acesso, para ele trabalhar, né? Para ver um responsável para dar uma atenção para eles lá, ver se consegue colocar uma internet para eles lá, para ela trabalhar. E outra coisa é a obra da prefeitura ali, né? Nós fomos lá, fizemos aquelas visitas lá, falaram que ia começar, daí chegaram lá, trabalharam 2, 3 dias, não voltaram mais, e até agora nada, não tem nada de resposta. Não quer alguma resposta aí, o que vai acontecer, né? Se vão vir, não vão, né? Porque aquela obra ali faltou fiscalização, né? Tivesse segurado um pouco mais de dinheiro, tinha certeza que ela estava sendo finalizada. E outra coisa, que nem o Antônio está comentando, chegou em mim uma reclamação que sempre estava tendo batata, né? Eu estava conversando com o Antônio, falando, Antônio, vamos lá na escola lá, qualquer hora dessa. E o Antônio falou, vamos hoje, que era segunda-feira, deu certo nós ir lá. Cheguemos lá, deparemos com isso, hoje foi servido chuchu e ovo, né? Então, nós estamos aqui para isso, fiscalizar. O povo chegou, eu não cheguei falando nada, nós vamos confirmar. E, inclusive, aconteceu isso, né, Antônio? Mas eu creio que já que resolve isso aí. E outra coisa, sobre o dentista, o que está acontecendo? Era o compressor, depois foi para o compressor, falou que é a cadeira. Agora uma mãe mandou uma mensagem, inclusive está até aqui, chegou lá com os filhos, já é difícil, né, para chegar no dentista. Na hora que chegou lá, tinha agendado, notado certinho. Aí o que aconteceu? Chegou lá dentro, o dentista falou para ela, não tem a caneta. Mas, pelo amor de Deus, mas o que está acontecendo? Né? O dentista vai ali, não tem material para trabalhar. Né? Sempre está estragando as coisas. E outra coisa, passa 10 e pouquinho, cadê o dentista? Não acha o dentista mais? Ó, nem com milho de ouro acha ele. Daí, isso que nós estamos com o Antônio, nós vamos pedir lá o horário de entrada e o horário de saída dele. Porque tem que ter horário, você tem que cumprir o horário de trabalho. Eu acho que tem que cumprir o horário de trabalho. Não tem que vir embora antes. Né? E nós estamos aqui, sempre estou falando, nós estamos aqui para fiscalizar. Eu estou fazendo minha parte, que é fiscalizar, cobrar, né? Estou junto com o Antônio, que é do meu partido, nós vamos trabalhar junto, né, Antônio? É isso que nós vamos fazer aí, né? E só favorável todas as indicações de vocês, tá? Né? Muito obrigado, tamo junto, fica com Deus. Vereadora Isabel Oliveira. Boa noite a todos, pessoal que nos assiste de casa. Sobre a minha indicação aqui, eu recebi um pedido de um bananicultor, né, que me falou sobre essa praga que agora, graças a Deus, ainda não está no nosso município, né? Mas para poder transportar as bananas, o pessoal vai precisar desse certificado que tem que ser emitido por um agrônomo. Então, ele pediu para a gente ver com o prefeito a possibilidade de contratação de um agrônomo, que poderia ser prestado através da Emater, né, que tem um agrônomo, ou então através da MASP. Eu cheguei a falar com o presidente da MASP, ele me falou que, como todos os municípios vão precisar, se houver um pedido do prefeito, com demais prefeitos de cidades vizinhas, eles podem estudar essa possibilidade. Então, pedi para o prefeito para ver se ele pode fazer alguma coisa nesse sentido.
Sobre o cascalhamento também lá da estrada que acessa a propriedade dos Marques, foi até o Dion, marido da Gel, que me pediu. Ele falou que tem um trecho de estrada lá que está muito cheio de pedra, e principalmente para a filha dele, que anda de bicicleta, está muito difícil. Para pedestre também. Pediu para a gente pedir socorro. E também gostaria de agradecer aqui o nosso secretário de obras, o Marcinho, né, e o prefeito, que patrolou a estrada lá que acessa o Bananal do pessoal lá da Pedreira. E o serviço ficou muito bom, o pessoal ficou muito satisfeito. Não deu para atender todo mundo, ficou alguns bananais lá sem passar no acesso. Mas eu já falei com o Marcinho, ele disse que, assim que for possível, vai voltar para terminar de atender os demais produtores lá. E também, como o dia 25 foi o dia do produtor rural, né, e o nosso município é praticamente rural, não poderia deixar aqui de fazer uma homenagem aos nossos produtores, né, lavradores, agricultores. Nossa homenagem a esses homens cujo trabalho no campo contribui para o crescimento da economia e o sustento da população das cidades. Se existe o colher, é porque seu suor e dedicação frutificaram. Agradecemos a todos os trabalhadores rurais o cuidado com a terra. Tudo que chega à nossa mesa provém da sua natureza, mas a sua transformação tem a ver com sua ação. Desde o preparo da terra, o seu trabalho encerra toda a dedicação. Os trabalhadores rurais enfrentam diversos desafios, como condições de trabalho difíceis, falta de infraestrutura adequada no campo, acesso limitado a serviços básicos, oscilações no mercado agrícola. Sem a sua dedicação e esforço, a agricultura e a pecuária não seriam possíveis. São eles os responsáveis por plantar, cultivar, colher os alimentos que chegam à nossa mesa diariamente. Sabemos que o trabalho no campo é desafiador e muitas vezes não recebe o devido reconhecimento. É preciso enfrentar o sol escaldante, a chuva, o cansaço e todas as dificuldades que a natureza impõe. Por isso é fundamental valorizar e parabenizar os trabalhadores rurais pelo seu esforço, dedicação e contribuição para a sociedade. Além disso, devemos lembrar que muitos dos produtos que consumimos e apreciamos são frutos do trabalho rural. Seja o pão fresquinho da padaria, as frutas coloridas da feira, o leite que consumimos todas as manhãs, tudo isso só é possível graças ao trabalho árduo e comprometido dos nossos trabalhadores rurais. Então, por isso aqui também o nosso pedido, né, para a contratação desse agrônomo, porque nós sabemos que a maioria dos nossos produtores rurais é a banana, né? E agora, com frio, ela já diminui, o preço não é muito bom, e se eles tiverem ainda que pagar por esse laudo mensal, vai ficar ainda mais difícil. Então, por isso aqui a gente pede para o prefeito, que também é da zona rural, que conhece bem esse trabalho árduo do trabalhador, que ele estude com carinho esse nosso pedido. E é isso, então. Boa noite a todos. Ivanilda da Silva. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de pedir para o secretário de obras que fizesse a manutenção da estrada no bairro do Sobradinho, que fizesse, né, a roçada, a passagem da Patrol, no bairro do Sobradinho todo, até o antigo, aquele lugar, isso, até onde fazia essa Safrais, que a estrada lá está precisando de manutenção. Sobre a vacinação, a campanha da influenza e da febre amarela ainda continua. Tem muitas pessoas que ainda falta tomar a vacina. E a sala de vacinação fica aberta das 8 horas da manhã até as 18 horas. Então, aquelas pessoas que ainda não vacinaram, não colocaram o seu cartão de vacina em dia, têm a oportunidade de ir no período da manhã e até às 18 horas. Eu estou aguardando a manutenção do esgoto da rua Caetano Lopes,
a manutenção na escadaria do senhor Benedito Machado e da travessa da rua José Antunes Sobrinho até a rua Mário Penocchi, que a escadaria do senhor Benedito Machado, né, eu já fiz indicação faz tempo e está precisando de manutenção urgente a escadaria, e também a travessa da rua José Antunes Sobrinho até a rua Padre Mário Penocchi, em frente ao portão da Benedita Cristiano e o portão da Francisca Emília, tem um buraco, está cheio de água e está perigoso esse buraco. Então, antes que aconteça o pior, eu gostaria que o secretário de obras desse uma olhada e tomar providência para a gente. Desde já, muito obrigado. Boa noite. Vereador José Marcos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite a vocês, a Duda, Dominguinha. Então, eu vou aqui, mais uma vez, reivindicar as minhas indicações que eu tenho feito. Começando ali, pedindo para pintar os quebra-molas ali do Piranga, usina, que o pessoal está pedindo para pintar, está necessitando mesmo. A gente não enxerga o quebra-mola, às vezes passa, pula, né? E estão pedindo até para dar uma baixada nos lá, que tá terrível, tá muito alto mesmo o negócio, né, Isabel? Isabel tá ali confirmando também. Então, pedi isso aí, né? Essa parte do quebra-mola. E 2 quebra-molas que eu pedi lá no bairro dos Roque, agora eu vou ficar em cima, né? E para fazer um ali perto da casa do Antônio Luiz, outro ali perto da igreja dos Roque também. A câmara da igreja lá na igreja dos Roque, colocar uma câmara lá pra gente. E outros pontos, né, que também será estudado com certeza, né, para ver o melhor lugar para colocar a câmera. Pintar o ponto de ônibus do Piranga, que foi feito a reforma lá, tá feio ainda. E pintar também o ponto do Boa Vista ali do Mariquita, né, coitado das crianças, a gente passei ali, eu parei ali, mas que poeira que fica ali. Ali, eles não podem sentar, vai para a escola com a roupa pura poeira, porque é um poeirão danado ali. Quem sabe futuramente até calçar ali para evitar poeira, né? Coisa de pensar que dá para fazer, né? E passar a máquina na estrada do Bar do Bambu, lá no Antunes. Ele pediu para mim hoje, falou: Marquinhos, pede para passar a máquina aqui, tá necessitando mesmo. E um pouquinho para frente da casa do Bar do Bambu, ali onde é a casa dele também, em frente à casa do Zé Mauro, ali forma uma poça d'água ali quando chove, tem que dar uma aterrada ali. E uma poça d'água de uns 20 metros, não tem como passar ali se não for de bota para não molhar o pé. Então, isso aí é um pedido que eles já têm feito, mas eu acredito que o prefeito vai fazer, porque devagarzinho tá fazendo sim. E aterrar lá perto da casa do Zé Mauro, né, falei. E para cima, bem para cima lá da cruz, lá do Zaí, a cruz do Muque, que eles falam, lá tem um caminhão de cascalho lá, né, o Dominguinho sabe, ele tá ali. Pedi pro prefeito jogar aquele cascalho ali naquela curva, para baixo ali do mangueiro do Braz ali, onde tem muita pedra, talvez jogar uma terra ali e jogar aquele cascalho ali, porque ali tá ruim aquelas pedras ali. É o único lugar que o pessoal ainda tá reclamando ali, no mais passou a máquina, ficou bom, né? Isso aí. Eu gostaria de agradecer ele também, porque a gente pede, a gente agradece também quando faz. Semana passada te falei do aterramento lá nos Roque, na cachoeira lá do Rapadura. Acho que alugaram o caminhão, a máquina, foi lá trabalhar 2 dias lá, aterraram, fizeram um serviço muito bem feito, colocaram cascalho, foi no capricho. Não está ainda terminado tudo, mas eu acredito que a gente devagar ele vai terminar até lá para cima tudo. Mas pelo menos 2 dias que foi trabalhado lá, tá de parabéns, o bairro inteiro lá elogiou o serviço, o secretário de obra ficou lá também. Quando estourou um cano, ele já estava pronto lá e arrumou, tá? Então a gente tem que criticar e saber agradecer também, né? Não elogiar apenas, né? Falar que ficou bom, mas também agradecer também, né? Porque não é fácil não, né? Então por hoje é só, presidente. E obrigado pela palavra. Vereador José Mário. Boa noite, presidente, colega vereador. Boa noite a todos que assistem a nossa reunião pela rede social. Presidente,
O Rick mandou agradecer, né, que foi o vereador que fez a indicação, também pedi, foi colocado as manias lá, né? Ele está pedindo que um trecho curto, que vai ser inaugurada aquela obra lá, né? Que calçasse para ele não vai aguentar aguar, por causa que é queijo, vai fazer lá, um monte de coisa lá, do leite lá. Então está pedindo prefeito olhasse, se eu fizesse um calçamento para ele vai ficar muito satisfeito, um trechinho muito curtinho lá, né? E já mandou agradecer, que ficou muito bom o bueiro lá também. Também sou favorável a toda a indicação. A vereadora Isabel falou da contratar um engenheiro agrônomo no nosso município. Esse Isabel, já estão pegando mesmo, já, né? De primeira vez pegava e jogava a mercadoria fora. E além de multava e jogava fora. Agora eles multaram e deixou o produtor, né, vender até que esteja pagar a multa. Foi multado de perto de Madeira Pirinense, um produtor de laranja. Então, nós aqui no município nosso de Piranguçu, reunir todos os produtores para tirar essa nota, para nota de transporte, né, da mercadoria. Então a gente tem que reunir um prefeito que, se puder ajudar nós, que pagar o engenheiro agrônomo sozinho, o produtor não aguenta, reunir todo mundo e para tirar essa nota de liberação de transporte. Isso é muito importante, que não a gente vai sofrer muita penalidade a nossa cidade aqui, porque estão falando que com a Abel falou, a mercadoria diminuiu o preço, pode o preço estar bom, mas não tem mercadoria para vender. Eu sou um produtor também, eu sei, tem bananal também. Então eu vejo as coisas estão ficando difíceis e está apertando para o produtor rural. E nós temos que incentivar o produtor rural do nosso município de todo quanto é área, né? Que onde foi dia 25, então tudo quanto é área, a gente vai leite, café, banana, então está ficando difícil até trabalhar. Então, eu tiro a minha nota com feira livre, eu não tenho a nota de transporte para até Itajubá. Então, eu que disse que a minha nota dentro do município ela vale, mas vai chegar uma hora para mandar meu cliente para fora, tem que contratar o engenheiro agrônomo para transferir essa nota para outro lugar. Só isso, presidente. Vereador Luiz Balbino. Boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, aqueles que estão presentes aqui. Sou favorável a todas as indicações aí dos demais colegas. E falando de fiscalização, estive vendo ali a quadra, né, no Vale das Pedras, estão lá trabalhando, mantendo, né, o cronograma lá. Enfim, é fruto de fiscalização, como diz demais colegas aqui, esse é o nosso trabalho. Então, parabenizar lá a empresa. A partir do momento que a gente esteve lá, já teve uma resposta, né? E isso é o importante. Quero parabenizar mais uma vez a banda Padre Laureano, né, a Bampel, na pessoa do professor João Carlos, esteve esse final de semana em Pouso Alegre, né, no encontro de bandas lá. E o pessoal ali sempre levando o nome de Piranguçu. Muito bem representado na nossa cidade. Também parabenizar lá as categorias sub-11, sub-13, sub-15, né, dos jogos que tiveram na quadra poliesportiva. E tudo isso que eu falo engloba ali criança, jovem, adolescente, que é o objetivo maior, né, da ocupação, dar uma atividade para que esses jovens tenham uma condição melhor, né, de ter atividade acima de qualquer outra coisa. Parabenizo também, é claro, a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, junto com a Prefeitura, por esses trabalhos, esse apoio, né, que dá para todos esses projetos acontecerem, o CRAS, assistência social. E também parabenizo a Secretaria, inclusive, por voltar, né, à biblioteca, ali na antiga creche municipal, né? Vai ter o atendimento das 7 ao meio-dia. A partir de hoje já começou lá, né, tem uma pessoa lá responsável. Então, antes era por agendamento, né, funcionava por agendamento, e agora vai ter ali também, além do agendamento, das 7 ao meio-dia. Frisar também, como falaram demais colegas aqui, ontem, dia do trabalhador rural, o homem do campo em geral, né, o produtor, né, quem
nem tem palavras, né? Não tem como medir, nem mensurar tudo isso, porque as gerações hoje ainda falam abertamente, né? Daqui a uns tempos não vai ter mão de obra, porque é um trabalho árduo, um trabalho dia a dia, que não tem descanso, não tem feriado, muitas vezes, e que hoje a gente já vê um desgaste. E até tem uma frase aí, né, que se os antigos parar, eu acho que a roda vai parar, hein? Porque tem muita gente reclamando de mão de obra, né? É uma realidade nossa hoje, para quem trabalha, para quem mexe aí, sabe do que eu estou falando. Então, parabenizar aqueles que enfrentam essa luta diária aí, e estamos aqui para somar, como a Isabel falou, né? A gente está aí para correr atrás de tudo isso que precisa, né? Deixo aqui uma fala também, conversando com alguns produtores, sobre os javalis. É um trabalho que a gente vai ter que começar a pensar já aí. Já conversei isso lá na Secretaria de Meio Ambiente, Agropecuária e Meio Ambiente, porque está aumentando muito e vai ser, infelizmente, uma consequência a nível nacional, chega para a gente. Eu lembro de uma brincadeira que fizeram na época da pandemia, uma frase muito maldita que dizia assim: ah, tá lá fora, chegou agora, mas não vai chegar aqui. E, infelizmente, a gente vê até óbito aqui dentro. Então, muitas vezes, as indicações que a gente faz aqui, a fiscalização, ela serve para isso. A gente está vendo a coisa errada. A gente está vendo aquilo que pode ser melhorado, ser favorecido, e às vezes a gente precisa agir, né? E depende da gente, depende de todos. Vou usar até uma frase, parabenizando ali o Conselho Tutelar, que eu parabenizei ele semana passada, e eles usaram uma frase que é a seguinte: quando se diz respeito à criança e adolescente, não é o Conselho Tutelar em si, né? Somos todos nós, não é um ou outro, não é A ou B, são todos, né? Então, fica aqui meu registro. Pegando a fala da Ivanilda, a questão da vacinação, eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, a Prefeitura em si, que realizou no período noturno, entre os meses de abril e maio, a vacinação extramuros na zona rural e no município, a busca ativa por pessoas com pendências na vacina contra a febre amarela, bem como a atualização do cartão de vacina, foi realizada pela Estratégia da Saúde da Família, em conjunto com agentes comunitários de saúde. Uma ação extremamente importante, né? Que parabenizo a todos ali, porque essa vacinação extramuros tem como objetivo alcançar a população com dificuldade de acesso às unidades de saúde, promovendo maior cobertura vacinal. Acrescento aqui que, inclusive, tem também um projeto lá que foi feito agora, realizado ali pelas enfermeiras, que vão para fazer coleta de sangue nos bairros, né? Um trabalho árduo também, realizado ali. Tem dificuldades, tem coisas erradas, mas a gente tem que parabenizar tudo aquilo também que está sendo feito. Um exemplo também, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nos dias 19, 20 e 21 de maio, né, na Casa da Cultura, o mutirão retinopatia diabética. Né? Esse exame foi voltado para os pacientes diabéticos, acompanhados pela Estratégia da Saúde da Família, tanto na área urbana quanto na rural, com o objetivo de prevenir, diagnosticar e tratar possíveis alterações no fundo dos olhos causados pela doença. A gente vê aí a diabetes, né, que é um mal aí do século, vamos dizer assim, e essa atenção tem que ser valorizada, porque, né, a ação é fruto da parceria do governo municipal e do Hospital dos Olhos, reforçando os compromissos aqui da Prefeitura com toda a população. Então, parabenizo mais uma vez por essas ações, e a população só tem a ganhar com isso, né? E que tenham outras, né, parcerias como essa e outras atividades e atitudes como essa. Quero parabenizar aqui nosso pároco Samuel, que bem conduz a nossa comunidade hoje, e deixar aqui, como tem já, para muitos aí já estão cientes, dia 31, né, agora de maio, já esse final de semana, até 15 de junho, nós teremos ali a festa do padroeiro, Santo Antônio, né? Eu acho que não existe cidade sem padroeiro, né? E nós aqui temos a felicidade de ser o Santo Antônio, que santo muito reconhecido a nível mundial. Então, essa festa ela vai ter a participação de comunidades, pastorais, movimentos. Aqui a nossa casa, aqui a Igreja Casa foi convidada, teremos a participação lá. Tem uma quadrilha que chama Arrasta Tradição, né? Que remete a gente àquilo que faz parte da nossa cultura. Então, parabenizo o nosso pároco mais uma vez, Samuel, e toda a comunidade como um todo, que ajuda, que participa, né? Que doa, né? É um momento muito especial para a nossa comunidade, essa festa de Santo Antônio. No mais, quero agradecer a todos, mais uma vez favoráveis indicações. Fiquem com Deus, uma boa noite.
voltando a falar a questão do dentista, eu recebi a informação que no Mário Casasanta tem um gabinete odontológico que ele é usado de segunda a quinta, das 8 às 10 horas da manhã. Fica ocioso depois desse horário. Então, se os dentistas estão sem possibilidade de fazer o trabalho deles lá na UBS, pedir para a prefeitura verificar a possibilidade de eles executarem o serviço lá no gabinete do Mário Casasanta para desafogar. Porque o que não dá para fazer é ficar esperando até o dia que tiver 100% lá na UBS, sendo que tem um gabinete montado em pleno funcionamento e que já é usado, então precisa de gerenciar isso para poder prestar esse serviço de maneira decente para a população. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala colocando aqui, né, a 4ª campanha municipal de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. É bom alertar a nossa população, não há necessidade de apresentação de nota fiscal, né, eles fazem esse recolhimento, né, já estão indo para o 4º ano, e tirou-se muitas embalagens tóxicas que estavam esparramadas aí pelo município, né, as pessoas guardavam de maneira inadequada. Então isso ajudou bastante, né? No 1º, no 2º ano nós tiramos bastante, o 3º também, e agora estamos indo para a 4ª etapa. Então no dia 2/6 será no bairro dos Borges, lá no barracão do Cornélio, das 8h30 às 15 horas. No dia 3/6, terça-feira, no campo de futebol, no bairro Piranga, das 8 às 15 horas. No dia 4/6, quarta-feira, na sede do centro comunitário, das 8 às 15 horas, no bairro Antunes. E no dia 5/6, quinta-feira, no Parque de Exposições, das 8 às 15 horas, aqui em Piranguçu. Então a gente pede a todos os produtores, a todos que tenham aí a sua embalagem, como foi bem colocado aqui, eu faço minhas palavras da vereadora Isabel em relação aos nossos produtores, que eles possam trazer as suas embalagens e depositar, né, nesses pontos que vão recolher, são os funcionários nossos que estarão lá, e depois será levado para um lugar para dar um destino final. É um trabalho importante que ajuda os produtores, não precisam se identificar, não precisam trazer documentação, nada, somente as embalagens para que elas sejam levadas e dado o destino correto, para não ficar aí contaminando águas e correndo risco de criança pegar e tantas outras coisas. É um trabalho importante e com a ajuda dos produtores fica fácil, porque eles vão ter os pontos para trazer, para levar. Se não der para levar lá nos Borges, pode trazer aqui em Piranguçu, a mesma coisa nos outros bairros. Os bairros que não terão a visita podem trazer aqui todos em Piranguçu, para que a gente possa recolher e dar o destino final nessas embalagens. Então eu parabenizo aí o trabalho da nossa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que está sempre preocupada nessas áreas, trabalhando incansavelmente para ajudar o município. Então, em nome do nosso secretário, o Ney Renó, a gente agradece, né, o empenho nesse trabalho, nesse projeto que ajuda muito o nosso município. Gostaria também de pedir aqui, eu não fiz indicação, mas deixar registrado aqui para que o pessoal possa saber, né, em relação à Estrada dos Martins. A vereadora Ivanildo colocou, né, sentido Sobradinho até o antigo Alambique, lá onde se produzia, né, a cachaça Sassafrás, né, tradicional do município, uma marca importante nossa. Também que eles dê sequência até o final do bairro dos Martins, seguindo a mesma estrada, né, porque existem muitos pontos críticos e agora com, né, o final das chuvas é possível de fazer um trabalho bem feito e dar uma tranquilidade para o povo que precisa usar daquelas estradas, né, principalmente ali na subida da casa da saudosa Dona Laura. Ficou muito ruim porque a água que desceu de cima, ela fez várias valetas ali, então os carros têm que passar devagarzinho, senão dá problema. Em caminhão, mais ainda o ônibus escolar nosso que passa ali, o outro trecho na descida, próximo à casa da Dona Lita, e também até a chegada lá do calçamento. Então a gente pede ao nosso secretário que dê uma atenção especial a esses 2 bairros que foram citados aqui. Claro que todo município, a gente sabe que a demanda é muito grande, mas é um trabalho que dá para ser feito, né, se programar direitinho, com tranquilidade, resolve os problemas e ajuda a amenizar um pouco o sofrimento do nosso povo até a gente conseguir, né, dar condições melhores ainda para todos. Porque o bairro dos Martins, eu gosto de ressaltar aqui, é importante a gente estar sabendo disso, é um dos bairros que ficou um pouco a desejar em outras administrações. Então precisa, né, dar um atendimento, são estradas precárias, um calçamento que foi feito lá, já foi comentado e falado aqui, a gente pede encarecidamente ao nosso secretário de obras. Eu sei que a demanda dele é grande, mas que faça, né,
uma manutenção naquele calçamento, porque foi lá, foi feito num período um pouco difícil, ele abaixou demais, ficou as valetas, mexeram no esgoto lá e afundou de novo. Então precisa urgentemente dar uma atenção lá, porque qualquer aguinha que sai das casas, ela fica uma poça ali, né, causando transtorno para a população ali. Alguns deles chegaram até a falar para mim que seria melhor que não tivesse do jeito que está lá, porque não está tendo utilidade, está causando mais transtorno do que mesmo benefício. Então a gente pede ao secretário aí que passe por lá, dê uma olhada, faça uma análise e veja o que é possível de ser feito. Mas também não posso deixar de registrar aqui, né, o calçamento que está sendo feito aqui na rua próxima ali ao Roberto Brocos, ao Dito Serrilheiro, né, já estão quase terminando, graças a Deus, né, ficou bastante tempo os broquetes ali, porque estavam se organizando, mas agora pegou e já passou bem da metade hoje, tenho certeza, pelo que eu vi de manhãzinha que eu passei lá. Então isso já vai facilitando, vai melhorando um pouco, né, a vida do nosso povo. Vou ler um ofício aqui que a gente elaborou para devolução do projeto de lei da LDO que está nesta casa, para que seja adequado, né, para que sejam tomadas medidas de providência pelo Executivo e depois ela possa retornar a esta casa para análise dos nobres vereadores. Digníssimo Prefeito Municipal de Piranguçu, Excelentíssimo Senhor Anilson Lélio da Silva. Considerando que o projeto de lei de número 07/2025 foi recebido em 15 de abril de 2025 e distribuído conforme registrado na ata da sessão legislativa. Considerando que em 16 de maio de 2025 o Executivo Municipal publicou o edital de convocação para audiência online da LDO, LOA 2026 e PPA 2026-2029. Considerando que o período de realização de audiências públicas compreende os dias entre 19 de maio de 2025 até 13 de junho de 2025, ou seja, posteriormente à remessa do projeto a esta Casa Legislativa. Considerando que nos termos do parágrafo 1º do artigo 200 da Lei Orgânica Municipal e parágrafo 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as audiências públicas são instrumentos obrigatórios para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Considerando que a não realização da audiência pública macula a tramitação da proposição apresentada por vício insanável, devendo seu autor, ora, o Excelentíssimo Prefeito Municipal, sanar o vício e remeter novamente a esta egrégia Casa Legislativa. Considerando que o presente projeto de lei não foi apresentado em conformidade com o referido dispositivo, uma vez que sua propositura foi realizada antes da realização da referida audiência, considerando que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, nos termos do parágrafo 6º do artigo 41 do Regimento Interno desta Casa, tem atribuição de devolver ao autor do projeto, quando identificadas questões que precisam ser ratificadas. Considerando que foi solicitado pela referida comissão a devolução do presente projeto em razão dos vícios existentes, sendo que seus membros assinam conjuntamente o presente ofício. Resolvo indeferir a tramitação do projeto de lei 07/2025 nos termos do inciso 6 do artigo 16 do Regimento Interno desta Casa, por configurar matéria que viola a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, questão da não realização prévia às audiências públicas acima identificadas. 2. Determinar a devolução imediata do projeto ao seu autor, o Excelentíssimo Prefeito Municipal, por meio de ofício desta Presidência e registrando essa decisão na ata da sessão ordinária subsequente. 3. Informar ao autor do projeto e aos demais vereadores que, caso desejem, podem recorrer dessa decisão ao plenário no prazo regimental, conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 16 do Regimento Interno desta Casa. Vereador Leonildo Ramos, presidente da Câmara Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Luiz Balbino, vice-presidente Isabel Oliveira, membro Antônio Renó. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. O requerimento de número 08/2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários que fiquem em pé. Aprovados por 8 votos.
Nada mais havendo a tratar, convoco sessão extraordinária para o dia 27 de maio de 2025, às 17h30, e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa noite.